gente vai falar sobre a assistência e a previdência social, semana 13, dia 3. Aqui, sem ler o enunciado, a gente consegue matar a questão. Veja, o empregado aposentado pelo regime geral, Caio, deve, assim como os servidores públicos inativos, contribuir para o custeio da Seguridade Social. Veja, nós temos duas situações: o pessoal que é aposentado pelo regime geral da Previdência Social. Então, esses aposentados, eles são o quê? Isentos. Já o regime próprio da Previdência Social, nós temos duas situações aí. Se ele receba até o teto, receber então até o teto, nós vamos colocar aqui para deixar parecido com o de cima, vamos colocar aqui os inativos e pensionistas. Então aqui inativos e pensionistas. Qual é a situação? Se eles receberem o benefício de até o teto do regime geral da Previdência Social, eles também serão isentos. Acima, o que ultrapassar, eles vão contribuir com as mesmas alíquotas dos servidores que estiverem ativos. Qual é a previsão? O artigo 40 e o artigo 195. Então veja, no artigo 195, inciso 2º, vai falar que do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral da Previdência Social. Já no 40, o artigo 40, que vai falar do servidor, parágrafo 18, ele diz que incidirá sim contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidos pelo regime aí próprio da Previdência Social, que supere o limite máximo, que é os 5.189, é isso? 189, estabelecido para benefícios do regime geral da Previdência Social, ou seja, o que ultrapassar eu pago. Então, a questão está falando que do regime geral deve contribuir, isso está errado. A segunda questão é falar na qualidade de patrocinador. A União Federal é ótimo, né? Não sei onde que vai ter uma união que não seja federal. Pode aportar recursos financeiros a entidades de previdência privada. Se eu fizer, sua contribuição não poderá exceder a do segurado. Então, ela pode, na qualidade de patrocinador, ela pode. Vamos ver? O regime de previdência privada de caráter complementar. É vedado a regra aporte de recursos a entidades de previdência privada pela União, pelos estados e Distrito Federal e municípios, pelas suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista e outras entidades públicas. Essa é a regra. A exceção, salvo na qualidade de patrocinadora. Exemplo, a FUNPRESP, agora, os novos servidores. Situação na qual, em hipótese alguma, a contribuição aí do doente aí, será excedida comparando com a do segurado. Exemplo, FUNPRESP. Pessoal que entrou depois de 2013, se você aporta R$1.000 lá, tem obviamente os limites de acordo com a remuneração. Você aporta R$1.000, a União também vai aportar o igual valor, ok? Exemplo. Então, não poderá ser exceder ao segurado, está correto. Na qualidade patrocinadora, não pode aportar, correto. Terceiro, é vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada por sociedade de economia mista federal, ainda que na qualidade patrocinadora. É vedado?
A gente acabou de ver que na qualidade de patrocinador é possível. Então, previdência privada, então no caso daí de sociedade de economia mista, essa aqui, na qualidade, ó, salvo na qualidade de patrocinador, então na qualidade de patrocinadora não vai ser vedado não, ok? Então é uma exceção, então nesse caso não é vedado. 4. Professor que comprovar tempo exclusivo de dedicação ao magistério, ok? Ele vai ter o que? Terá direito à regra especial de aposentadoria, consistente na redução de 5 anos nos requisitos fixados para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, qual é o tempo de contribuição? Ah, são 35, então ele vai contribuir 30 anos. Ah, é 30, vai ser 25, ok? Então é essa a regra, vai ser 5 anos a menos. Mas para os quais, em quais situações aí, magistério na educação, no caso da educação, o que? Fundamental, no ensino médio e superior. Não, isso aqui sempre cai em prova. Superior, ele não vai ter essa redução especial aí, ok? Não se enquadra nessa situação. Por quê? Porque não está previsto na Constituição Federal. Então veja, os requisitos a que se refere o inciso 1º do parágrafo anterior serão reduzidos em 5 anos para professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e ensino médio. Então não existe para o ensino superior, invenção do examinador. Questão 5ª. A Constituição prevê possibilidade, então a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria especial aos segurados portadores de deficiência. Então temos isso? Temos critérios diferenciados. A regra é que não possa ter, mas isso aqui é uma exceção. Então veja, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social. Agora a ressalva. Então a regra é essa, agora tem a exceção nos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde. Por exemplo, quem trabalha num raio-x, então vai ter aí um critério diferenciado de aposentadoria especial. Ou integridade física, ou ainda quando se tratar de segurados portadores de deficiência. É isso que está na prova aqui, então a questão está correta. Definido, obviamente, em questões por meio de lei, aqui, ó, essa lei vai ser uma lei complementar. Então, correto. Questão penúltima. Mesmo que um servidor público federal possua regime próprio de previdência social, ele poderá ser contribuinte facultativo do regime geral da previdência social? Não, nós temos uma vedação. Então você é servidor público federal, você quer ser, eu quero contribuir avulsamente lá os 50, 100 reais aí para me aposentar com salário mínimo também na regime geral da previdência social. Vedação constitucional, não pode. Então veja, é vedada a filiação ao regime geral da previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante do regime próprio, então não pode. Última questão. Entidades de previdência privada possuem caráter complementar. Certo ou errado? Certo. São organizadas de forma vinculada ao regime geral de previdência social ou de forma autônoma. Autônomas, não são vinculados. E deve fundamentar-se na constituição de reservas que garantam o benefício contratado. O resto está ok. Então veja,
Regime de previdência privada, caráter ele é complementar, organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, então não tem o vínculo. Será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam benefício contratado, ok? Então, contratei um benefício para ganhar 5 mil por mês. Qual é o aporte mensal? O aporte vai ser de tanto. Então, em cima desse aporte é que eventualmente em cima desse aporte vai no final garantir, depois do passado tempo, vai garantir o valor que você contratou. Ele não vai ter o valor, vai entrar na justiça e vai ganhar, ok? Porque a Constituição ele traz aqui que você tem que garantir o que foi contratado. Seria isso. Então vamos para as próximas questões agora. Um abraço.